terceira semana, mas para os que ainda não tiveram, vou colocar um vídeo rápido de 2 minutos, falando na voz do Carlos Beleza, que é irmão da Márcia Beatriz Prema, sobre pedagogia integrativa. A pedagogia da holística terapêutica. Professora Márcia Beatriz Prema. Creio numa forma de vida onde tudo se converte para a educação ou reeducação de valores, conceitos, saberes, percepções, treinamentos e tratamentos. É pelo viés pedagógico que a entidade humana vivencia a família, a escola, a profissão, a sociedade. É pelo viés pedagógico que é facultado ao ser humano a aprendizagem de conviver com o autoconhecimento e a percepção do outro, interagindo de forma a respeitar as escolhas e as diferenças entre uns e outros. É pelo viés pedagógico que surgem as formas criativas e inteligentes de se lidar com a pluralidade de eventos e situações que permeiam o cotidiano de todas as pessoas. É pelo viés da pedagogia que se alicerça uma nova educação, atuante em irrestritos campos, transitando do ortodoxo ao mais sutil da elevação humana. Um dos serviços que venho prestando à sociedade, na forma de encontros individuais ou em grupos, palestras e seminários, trata de pedagogia aplicada à holística terapêutica. São atendimentos que decorrem de informações importantes trazidas pelas entidades humanas que passam por minhas consultas e consultorias, recebendo a busca do alinhamento de alguns aspectos: afetivo, cognitivo, social, físico, psicológico, energético e, de certa forma, também espiritual, compreendendo-se a espiritualidade como conjunto de ações necessárias para se criar compreensão e união em distintas categorias inerentes ao complexo extraordinário que é a entidade humana. Pouco a pouco, por uma linha bem sutil, ela vai conseguindo expandir-se através de 8 chaves que se agregam à pedagogia do seu dia a dia. A prática do silêncio, a prática da verdade, a prática da ação correta, a prática do amor consciente, a prática da presença, a prática do serviço e a prática da lembrança constante de Deus. Através de um conjunto de ações pedagógicas e holísticas, tenho visto e acompanhado excelentes resultados terapêuticos ao alcance do ser humano em todas as idades. Afinal, a pedagogia atua nos ideais de educação segundo uma determinada concepção de vida e dos processos e técnicas mais eficientes para realizá-los, visando aperfeiçoar e estimular a capacidade das pessoas, seguindo objetivos bem definidos. Venha conhecer e participar deste trabalho, agendando uma consulta com a professora Márcia Beatriz Prema.
Então, minha gente, mais uma vez boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Beatriz. Que bom que você voltou. Tá tudo bem? Que bom, então. Então, esses encontros da gente, né, para quem ainda não participou e tem vindo a primeira vez, né, foi uma iniciativa que partiu, né, da Priscila, junto comigo, por uma busca mesmo, né, das pessoas e que conjuga um pouco de atendimentos que eu faço em consultório, conjuga um pouco com grupos que a gente atende através do Instituto Hora da Leitura, conjuga um pouco com pessoas que nos acompanham através do nosso trabalho com o Prembaba, né? Também alguns amigos ligados a trabalhos humanistas, né? A trabalhos dentro da medicina sutil, né? Outros tantos que vêm do universo de Frei Luiz, e assim a gente vai fazendo uma rede, né? Uma rede amorosa e estamos fazendo a cada semana, né, um tema diferente. Já passamos pela equanimidade no caos, né, a necessidade da serenidade e do equilíbrio e das formas criativas de lidarmos com as situações, problemas, com as situações difíceis que se nos apresentam e de uma forma nada trivial, né? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, não só de país, mas como de mundo, né? Há que ser criativo, né? E equânime para se lidar com tantas situações, né? Internas e externas. Passamos também por um tema que girava em torno da motivação, né, onde a gente buscou tratar desse assunto de uma maneira a encontrar o motivo da nossa ação no mundo, que foi no encontro passado, e hoje me pediram para estar falando sobre medicina integrativa e sobre pedagogia integrativa, né? Eu achei bastante interessante porque não sei exatamente sobre o que nós vamos conversar, mas vamos tentar destrinchar aí um pouco desse tema. Acho importante dizer para vocês que esses encontros aqui, eles não estão relacionados a nenhuma forma de expressão religiosa, ele não é partidário, é absolutamente despretensioso, né? Pretende agregar e abraçar e acoplar a todas as pessoas que de alguma forma se sintam tocadas por estarem aqui. A gente não pretende ter formas e receitas para expressar nenhuma forma de crença ou não crença, falar de um Deus vivo, morto, interno, externo, não é muito sobre isso. A temperatura aqui do ambiente está boa para vocês? Querem um pouco mais frio, mais quente? Tá boa? Ok. Então, é com muita alegria que a gente recebe vocês ao novo e outros pela primeira vez aqui. Muito obrigada. Então vamos começar ouvindo o nomezinho de cada um. Patrícia, meu mestre Orlando, muito obrigado pela sua presença.
Bilara, Júlia, Maninho Francisco Eduardo, Cid, Adriana, Silvinha, Suriane, Daniel, Valéria, Alejandro, Daniel, Mariana, Rose, Deise, que voltou, Letícia, Mônica, Rosane, tudo bem, Rô? E Karen. Então, antes da gente entrar necessariamente na medicina integrativa, né, e os aspectos dessa linguagem, né, dessa relação pedagógica com o nosso corpo e os sinais que ele vai dando, eu vou convidar o Davi para, por favor, tocar mais uma canção. Queria que a gente fizesse um pouquinho de, bem suavemente, mais uma prática de silêncio, uma pequena meditação, né? Eu digo entre aspas, porque há aqui os que meditam sempre, outros que não conhecem, mas é um convite só ao silenciamento e a fechar os olhos ao som do Davi. E eu vou dizer algumas palavras para vocês, em que os olhinhos fechados seriam para que vocês pudessem ouvir só o som da canção e o som dessas palavras, sem imagem visual. Vamos lá, Davi? Para muitos de nós, e acredito que para todos nós, um princípio bastante simples, conhecido, tão distorcido, mas que configura qualquer assunto. E acho que tudo começa e finda nessa questão, que é a questão amorosa. E creio mesmo que todos somos dotados de muito amor e que toda pessoa dotada de muito amor, ela mesmo sem saber, interfere no outro. Porque o amor é uma energia potencialmente impactante. Ela atravessa o corpo espiritual como se fossem raios de sol atravessando uma janela. Então, existem janelas mais fechadas, de material mais denso, onde a luz, com certeza, penetra pouco. Outras que o vidro é tão fino e cristalino que a luz penetra com força total. E há vários tipos de janelas, assim como há vários estados de maturidade, seja ela espiritual, emocional, intelectual. Não há necessidade alguma de religião para que a gente tenha relação com aquilo que chamamos
de Deus. Essa ligação, na verdade, é gerada pelos pensamentos, pelos nossos atos. E se somos coerentes com o que pensamos, o que falamos e o que fazemos, aí está a ligação com esse universo que pode ter ou não o nome de Deus. É uma ligação tão fluida, meus amigos, e ao mesmo tempo tão forte, que só pode ser sentida. Por esse motivo, eu pedi que vocês fechassem os olhinhos, para que pudessem, nesse momento, apenas sentir. Algumas pessoas funcionam como repelentes, sim, como repelentes dessa luz. E quanto mais amor conhecem, mais elas se afastam. São geralmente mentes que estão adoecidas, atormentadas, marcadas por suas existências onde podem ter sido traídas, maltratadas, e hoje temem a vulnerabilidade perante o amor. E há também um tipo em que a luz deixa um certo desconforto. Há um tipo em que a luz deixa um certo desconforto, porque ela permite ao indivíduo que ele se veja por completo. E ao se ver por completo, isso pode causar medo, raiva, rejeição. Existe ainda uma outra categoria nesse aspecto da amorosidade e das entidades humanas, das pessoas que conseguem, inclusive, entre aspas, sentirem inveja da luz. Porque elas queriam tanto amar e ser amadas, e em não conseguindo isso, lutam para ver essa luz apagada, isolada, escondida, e na maioria das vezes, aquela imagem refletida delas mesmas estará sendo projetada no outro, seja este o outro que for. Uma ou outra categoria de pessoas podem sim sentir inveja da luz. Naturalmente estão envolvidas por algum tipo de medo. Queriam amar e ser amadas, mas ainda têm uma crença de que não conseguem, não são capazes. Então acabam por lutar em ver essa luz diluída naquilo que a gente acredita ser a escuridão. Mas como? Como deter a luz? E como impedir o nascer do sol? Não tem como. É da própria natureza e certamente ele virá no novo dia. E como a gente vai impedir o seu nascimento? Sim, certamente ele virá. Assim como, em breve, naturalmente, a era do amor reacontecido faz mister reinar entre os homens, e isso é inevitável. É a lei da vida, é a lei do progresso, é a lei da regeneração. Não teria outro motivo para o caos humano estar acontecendo que não fosse a volta inevitável de uma reprogramação humanamente humana. Ocorre que durante o amadurecimento e o despertar de
cada indivíduo. Faceiam-se muitos melindres, muita maledicência, orgulho, arrogância, guerras, brigas. E todas essas ferramentas criadas simplesmente para tentar impedir o amor, doação. Então, se você que nesse momento está me ouvindo, já recebe e já sente uma chama de amor no seu peito, corramos então para afagá-la e vamos protegê-la do vento frio da indiferença. Vamos colocar nos nossos colos essa chama de amor, como no colo colocamos um bebê, como no colo colocamos as criancinhas que na forma mais pura ainda carregamos conosco e tantas vezes nos esquecemos dela. Então, aumentemos em nós essa chama e nos permitamos sim, independente de qualquer caos, amar. Então ama muito mais. Ama mais e sem se permitir, sem que a gente admita que o desânimo, a indiferença, a incredulidade, a desistência possa nos tirar a aproximação da nossa essência, que por excelência é obra do amor. Certamente encontraremos pelos nossos caminhos aqueles que ainda tentem nos ferir, aqueles que, com seus conceitos e crenças sobre o mundo, tentarão sempre impor uma forma de razão. Ora, mas se nós já conquistamos essa chama de amor, o que pode, na verdade, apagar tudo isso dentro da gente? Então, não permitamos que as nossas carências de amor ou que os carentes de amor tornem frágeis todas as nossas possibilidades de conquistas. Sigamos de cabeça erguida e confiantes, porque acreditem, aquele que tem amor esteve, está e estará sempre no caminho da luz. E tudo isso nada tem a ver com religião alguma e pode, ao mesmo tempo, dentro deste templo de amar, contemplar todas elas. Aos pouquinhos, vamos respirando, abrindo os olhinhos. Davi pode continuar nos brindando com mais canções. Mas afinal de contas, o que tudo isso aí tem a ver com a tal da medicina integrativa? E que trem é esse? O que é medicina integrativa? O que é a medicina?
O que é a medicina, meus amigos? Um movimento que cuida da saúde. O que é a medicina? A consciência da cura. O que é a medicina? O estudo do corpo humano. O estudo do corpo. A medicina contempla tratar, entre aspas, os defeitos que nós acreditamos existir. A busca da cura. Os desequilíbrios. É a busca da cura. De volta, uma reconexão consigo mesmo. Uma reconexão consigo mesmo. Então eu tenho visto que dentro dessa reconexão conosco mesmos e dentro dessa pluralidade de mundos que a medicina conjuga, né? Que a gente vai da medicina ortodoxa, né, a medicina mais sutil, tudo isso absolutamente integrado. Me alegra muito ver que cada vez mais essa compreensão da medicina ela vem conjugando todas as formas de reconexão, todas as formas de busca da saúde integral, da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde do espírito, da saúde energética. Mas como que a gente consegue chegar nisso se a gente vem ainda, em alguns aspectos, caminhando com agentes de fora para dentro? Ah, tô com dor de cabeça, me dê aí um X remédio que ela passa. Ah, ok, o meu intestino não tá legal, então se prendeu, deixa eu fazer algum tipo de alimentação ou de medicação para resolver isso. Se ele soltou, vamos fazer uma outra forma. Ai, que cólica renal, será que é cálculo? Vou operar. Nossa, que falta de ar. Estou com minha condição respiratória comprometida. É poluição demais? É fruto de um resfriado? Ah, sim. De uma pneumonia? De uma bronquite? Sinusite? Dor de garganta? Dor na coluna? Minha coluna hoje travou. Caramba, hérnia de disco. E agora? Medicina A, B, C, trava, destrava, remédio, não remédio, osteopata, ortopedista, yoga. Meditação, alongamento, floral, homeopatia, alopatia, medicina chinesa, alimentação natural, vegana, vegetariana. Não. Eu preciso de proteína, não tenho nada a ver com isso. Acho que animal existe mesmo para ser comido. E lá estamos nós, filosofando
E quanto de preconceito não é nisso? Eu sou vegetariana, a Gabi é vegana. Ok. Eu me trato com floral, com homeopatia. A Rose com alopatia. Ok. E em que momento a gente olha para dentro? Afora todos os recursos que todas as medicinas trazem, e a integração da medicina hoje não vem tratar disso aqui, até porque há momentos em que a gente precisa se valer mesmo daquela medicina que a gente crê que seja uma medicina bacana pra gente, pro nosso corpo, pra nossa energia, pra nossa alegria, pro nosso bem-estar. E eu não vou fazer aqui apologia a nenhum tipo de medicina. Mas a gente sabe que o corpo fala e que a gente pode entender dele uma linguagem de sinais. Uma das maiores queixas que eu tenho acompanhado hoje em consultório, em termos físicos, são as dores de coluna, né? As dores lombares, as dores cervicais, as hérnias. E tá difícil mesmo. Haja estrutura, haja coluna, para a gente dar sustentação ao que é preciso. Será que, independente da prática esportiva que eu faço ou já fiz em excesso ou a falta dela, pode sim ter significado para mim alguns danos no meu corpo, mas será que também não existe uma potencialização disso? Uma potencialização dessas dores, quando na verdade há um insuportamento de tudo aquilo que eu preciso verticalizar? Será que tudo isso que a nossa espinha dorsal nos revela não traz um pouco de compreensão ligada a aspectos em nós e na forma que nos relacionamos com a existência de insuportamento, ou aquela sensação de que disso eu não vou dar conta, eu não terei estrutura? Vamos passear agora pelos rins, os nossos filtros. O que não à toa, né? Reich diz que os rins são os órgãos do medo. Aquilo que a gente não filtra, nos assusta, nos causa sensações profundas de medo. Sim, e consequentemente, lá vem aí as nossas vias urinárias, os nossos rins até manifestando algum tipo de doença que, quando chega no corpo físico, a gente sempre vai associar ou alguma alimentação, a falta da ingesta de líquido. E vamos passeando. Vamos chegar agora nos nossos pulmões. Tão cheio de ramificaçõezinhas, né? Tão cheio, né? Os pulmões
almas são a própria árvore da vida, né? E quando tantas vezes somos tomados por sentimentos de não darmos contas, né? Não conseguimos dar contas e prestar contas do respiro dessas ramificações, tantas vezes adoecemos dos pulmões. Então conhecemos também a fragilidade pulmonar associada ao entristecimento, não é, professor? E assim as dores de cabeça, né, com tantas coisas que nos pesam, com tanta sobrecarga mental que a gente se coloca e se exige. E aí a gente chega na medicina sutil, aquela em que a gente vai encontrar em cada ponto colorido do nosso eixo, conhecido como os chakras, ou os pontos energéticos, que estando em desalinho, podem nos promover, sim, uma série de desajustes, de desconfortos, motivo pelo qual vamos encontrando no alinhamento colorido do nosso ser, falando só dos primeiros 7 básicos, a nossa transcendência no lilás, no índigo, azul claro, o rosa ou verde, o amarelo, o laranja, o vermelho no chakra básico. Qual será o recado que a leitura dos chakras nos traz? Por que será que cada um é representado por uma cor? Tenho aqui hoje nesse ambiente vários especialistas que poderiam contribuir comigo falando sobre isso, e que eu ficaria muito feliz de escutá-los também. Mas eu creio que na nossa natureza mais perfeita nós fomos presenteados com um arco-íris. Na nossa natureza mais perfeita, nós fomos presenteados com um arco-íris. A nosso dispor, em cada ponto energético que está alinhado da mesma forma que alinhado deveria estar a nossa coluna dorsal. Não à toa eles são representados assim. Aí eu estou falando mesmo só de 7 principais, né? São inúmeros. Então, o que é a medicina integrativa? Um conjunto, sim, um conjunto de saberes, um conjunto de possibilidades, um conjunto de técnicas, um conjunto de ciências que virão a contribuir para o nosso bem-estar. No entanto, será que existe medicina integrativa se eu não tenho
a autorresponsabilidade de manifestar a minha compreensão do que é a cura. Os médicos curam. Os médicos curam, professor? Pois eu diria para vocês que eu arrisco dizer que assim como hoje aqui eu estou sendo um instrumento de uma palavra que também não é minha, porque é só uma captura de todo o coletivo que está aqui, os médicos talvez sejam como o violino do Davi Bem-vindo. Aliás, bem-vindo outra vez, Davi. Muito obrigada, Armando. Então os médicos talvez eles sejam os instrumentos da música que a gente toca. Então eles podem contribuir em todas as suas formas de medicina e nos auxiliarem a ir encontrando as formas. Então assim, fórmulas milagreiras externas, seja lá qual for, será. Se o maior milagre está aqui, ó, está na minha frente. O maior milagre são vocês, somos cada um de nós. Nós somos o próprio milagre. Então, não há medicina milagrosa. Da ortodoxa mais sutil. Agora, há sim caminhos em que a gente vai procurando para atingir essa autocura que faz parte da nossa responsabilidade, do nosso olhar voltado para nós. E aí a gente cai na pedagogia integrativa, a gente cai novamente na psicologia, na psicanálise, esses temas todos integrados que a gente tem trazido para cá. A cura se dá, seja ela qual for, porque via de medicina for, porque via pedagógica, psicológica, psicanalítica, psicopedagógica, filosófica, que for. Quando a gente tiver a coragem de olhar para dentro. E dá medo. Porque se olhar não é tarefa muito fácil, né? Como eu vou olhar para aspectos meus que eu esqueci? Como eu vou olhar se até as minhas memórias de infância estão tamponadas muitas vezes por tantas ações traumáticas, por tanta dor no nosso sistema? E aí a gente, para ficar bem na fita com a gente mesmo, a gente diz assim: ih, tô esquecido, minha memória tá ruim. Preciso aí de umas gotinhas, de umas doses a mais aí de práticas e seja lá o que for, ou de medicamentos, ou de vitaminas, ou para eu me lembrar de mim. É dessa medicina que eu estou convidando vocês hoje para que a gente reflita. Os médicos curam? Curam sim, claro que sim. Né? Estão instrumentalizados para isso. Eles curam sim, estão instrumentalizados para isso.
será que na medicina mais ortodoxa você resolve uma dor de cabeça com um analgésico, quando ela volta pior? Uma infecção, uma dor de garganta, não à toa chegou a doutora Maíra, a nossa médica de família. Muito bem-vinda. Né? E por que será? Né, professor? Só está com sintoma. Então, se o sintoma é o agente externo e a causa é o agente interno, no mínimo a gente começar pelo caminho do autoconhecimento. No mínimo a gente lembrar da palavração silenciosa. Voltando aí a fita dos encontros anteriores, e sempre nós vamos estar falando isso. Voltar a escutar o nosso silêncio. Com a palavra, professor. O microfone para ele, por favor. Todas as áreas, né, que atuam. Acho que ele tem o dever de te orientar e mostrar o caminho. Mas o resto é com você. Com certeza. É perfeito, né? Perfeito, e é isso, né? E esse convite, né, para que seja conosco mesmos, né, é uma aventura. E é uma aventura difícil a beça. E nessa aventura que é bastante difícil, né, enquanto equívocos a gente vai caindo. E aí vamos retomar, voltar a fita para o que a gente tem falado desde o primeiro encontro. Normalmente, a gente, numa tentativa voraz de tamponar a nossa história, não por mal, mas porque é complicado mesmo a gente se olhar. O que fazemos então? Vamos falar da história do outro. E aí nos ocupamos horas a fio num desperdício absoluto de palavras, exercendo o maior poder que nos foi dado, seja lá por que nome vocês quiserem dar a esse universo fantástico em que a maioria conhece como Deus, né? Ou como o antagonismo dele. E quando eu estou falando em antagonismo dele, não estou falando em demônio, diabo, capeta, satanás, mas isso não, gente. É o antagonismo dele no sentido de que o Deus, para mim, ele não é o mesmo Deus para o Francisco, não é para o professor, não é para a Maíra, e o assunto não é também sobre isso. Não é sobre Deus. Eu não vou discutir Deus, porque Deus somos nós. Deus está aqui, está dentro. Né, Francisco Eduardo? É dentro, é nós. É nós, é com a gente. É aqui e é agora. Não dá mais tempo de discutir Deus externo, Deus religioso. Acabou. A ampulheta da existência já desceu, já se virou para o outro lado e ó, já era. Então alguns
aspectos a gente tem falado toda semana, porque isso aqui é uma tentativa mesmo despretensiosa de que todos nós estejamos juntos, unidos, em crescimento coletivo. Juntos. Fazendo isso aqui que a gente está falando. Silenciando. E percebendo o quanto de adoecimento a gente engole na hora que a gente se desgasta energeticamente, profundamente, falando aquilo que não é preciso. E o que é falar o que não é preciso? Hoje a Carolina não está aqui, ela não veio, não está ocupando aquela cadeira quando ela se senta toda semana. E eu não vou mencionar aqui um aspecto da Carolina, ela não está aqui. Por que eu vou falar sobre ela e dela? E por que é que a gente ainda se ocupa em roda de amigos, em encontros familiares, em encontros de trabalho, a desperdiçar a palavra para falar do outro? E haja julgamento, e haja dedo apontado, e haja karma para os que acreditam nisso, e haja desperdício. E que desperdício é esse? E como é que eu posso falar em cura, em medicina integrativa, em autocura, se a gente não consegue nem devolver para a gente ainda a integralidade da nossa saúde, manifesta pela economia energética da palavra, que a gente não desperdiça mais, ou pelo menos a gente pretende isso. Então é um convite mesmo, para mim, para vocês, para todos nós. Desperdiçar a palavra para quê? Não dá pra gente fazer uma pílula de palavra construtiva e para dentro todos os dias? Porque capacidade de análise e síntese todos nós temos. Todos nós. A gente começa agora aqui a fazer uma análise perfeita de tudo que está acontecendo no mundo, de toda a história política, de tudo que decaiu desde que nos tornamos um país lesado, que o nosso índio foi roubado, mas que também foi bom, porque depois o colonialismo, porque depois o imperialismo, porque depois a república, e daí? Capacidade de análise pessoal do outro, do grupo político, individual, todos nós temos. E o que é que a gente faz com a síntese de nós mesmos? Com a nossa síntese. A nossa síntese. Aquilo que sintetiza em nós aquilo que somos ou que estamos, como o professor falou. Olha para dentro, economiza o verbo, deu aquela coçadinha para falar do outro, coloca a língua no céu da boca, né, gente? Né, Gabi? Né? Porque se toda relação é energia, se a saúde integralizada,
essa medicina integrativa, ela começa em toda essa relação energética. Que bomba de energia a gente gera quando a gente pronuncia, quando a gente se admite, pronunciando mesmo. Tanto desperdício. E aí, junto com isso, vem julgamento em cima de julgamento, mais tamponamento do nosso olhar voltado para nós mesmos de uma forma cristalina e pura, e aí naturalmente o olhar para o outro se torna também menos puro, né? Ele já vem aí com mais impureza. Afinal de contas, eu sou ótimo, mas aquele ali, como assim? Que ilusão cósmica. A cosmologia do ego é astuta. E o ego está no cosmos. Não deveria. Mas os aspectos egóicos estão todos aí, ó, contaminando o espaço sideral. E essa responsabilidade é nossa, de todos nós juntos. É ou não é? Ou não é? Ou essa maluquinha foi convidada para falar de medicina integrativa e está aqui. O que deu nessa Márcia Beatriz Prema para trazer medicina para cá dessa maneira? Os papagaios são lindos voando. Vocês já viram os papagaios voando? Mas a gente gosta ainda de aprisioná-los para que eles falem só pra gente. Que bonitinho. Ele diz que o papaco, ele fala mamãe, papai, ele chama o nome de não sei quem. E são tão bonitos os pássaros livres, falando o que quiserem, livremente na natureza. A medicina integrativa que a gente está propondo hoje é um trabalho muito sutil. Muito sutil. Não fosse a heterogeneidade desse grupo, né, que bom por isso, né, com vários amigos e várias pessoas chegando que ainda não tinham feito parte. A nossa palavra hoje seria um profundo silenciamento. Eu tenho visto por aí muitos remédios que curam. Muitos médicos de fato. Médicos no sentido, né, de todas essas profissões adjacentes que tratam da entidade humana. Nos seus mais diferentes aspectos e matrizes.
e matizes também. Mas o remédio amoroso, o remédio da compreensão, o remédio do perdão e do auto-perdão, a libertação da teoria papagaio repetitivo, a libertação do jugo do julgamento, da falácia improdutiva. Se a gente não sabe ainda como se restaura a nossa nação, e nenhum aqui de nós tem ainda a solução perfeita para isso, né? E quem somos nós, né? No meio de tanto desmanteiro e de tanta destruição. Mas eu acho que a gente já tem algum caminho para a reconstrução da nossa nação interna. O que faz com que eu precise falar tanto, desperdiçar tanta palavra, tanta energia com isso? Que mecanismos são esses que fazem com que eu cada vez mais faculte a minha dificuldade de me olhar e, consequentemente, olhar o outro? Quem nós pensamos que somos para apontar para o outro qual é o melhor destino para ele, a melhor ação para ele? Somos os aconselhadores, os detentores de uma verdade. O que é a verdade? O que é verdade? Existe sim medidores de verdade. Eu creio que paz de espírito, quer dizer que você não importa se acertou a beça, se errou a beça, se te pisaram no calo, ou se você foi quem pisou no calo do outro, mas você consegue amorosamente desfazendo esses nós de uma maneira em que você de repente é tocado pela paz. E esse toque de paz, ele só acontece quando a gente zera as contas. Quando a gente zera as nossas contas internas. Quando a gente zera as nossas contas internas, através da compreensão de nós, que é a única coisa que vai nos capacitar a compreender o outro. Como diz sempre o nosso amado Guruji, nosso amado Prem Baba, a gente se coloca sempre em 3 formas de atitude humana: vítima, herói ou vilão. Né, Gabi? Né, Dan? E a gente já falou sobre isso, e hoje eu me sinto impelida a repetir outra vez. Quanta crença existe? Por que a gente precisa se colocar como vítima? Vai atrás da tua criança ferida. Vai atrás daquilo que ainda não está resolvido, compreendido, perdoado, minimizado dentro de você. Por que que a gente se coloca na posição de herói? Por que a gente precisa tanto de reconhecimento? Por que a gente precisa tanto ter razão? Vai atrás do que foi feito com o teu amor e o teu desamor. Vai atrás de olhar a tua árvore. Olha os pulmões da tua existência e respira profundamente e em paz.
Vai atrás de olhar presente, passado e futuro, sabendo que tudo isso também é ilusão. E vamos lá pela via da compreensão, do perdão ao outro e a você mesmo. E por que é que a gente ainda se coloca no lugar de vilão? Que pactos são esses que nos fazem, sem querer puxar o tapete do outro, sem querer puxar o tapete do outro, sem querer puxar o nosso tapete, da gente mesmo? Que vinganças são essas, conscientes ou inconscientes, que ao longo dos tempos vem construindo, reconstruindo nações em guerra, minha gente? Isso não está lá fora, isso está dentro. E aí, nesse grupo especificamente de hoje, algumas perguntas que eu recebi, que vieram pelo WhatsApp da Priscila, por e-mail, algumas conversas, né, que eu tive com algumas pessoas ao longo da semana, em que eu sinto que há sim ainda uma necessidade nossa de nos explicarmos a partir das nossas percepções de nós mesmos em relação às expressões religiosas ou energéticas até. Então, essa semana foi incrível. Com o assunto mediunidade, ele fez assim, ó. Essa semana eu escutei muito acerca dos aspectos da mediunidade, acerca de não sabermos lidar com a nossa sensibilidade, que se chama de sensibilidade mediúnica, dos agentes externos dessa mediunidade, que muitas vezes seriam os grandes causadores de sermos até vilões. Não fui eu não, foi o obsessor. E num ponto mais sutil e muito delicado, em que há pessoas mesmo que estamos entendendo como aspectos da mediunidade, porque a gente escuta o tempo inteiro falar nisso, então entendendo como mediunidade aquilo que a gente vai dar passagem para espíritos outros, inerentes à nossa energia. E aí eu não sei o que fazer com isso. E o que é a mediunidade, senão a nossa capacidade de medir a unidade em primeira mão nossa com nós mesmos. Não é de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. Tudo. TUDO. Então, na hora que essa medição de unidade nos traz sensações ruins, insônias, visões choradeiras, dores de cabeça, não sei o que eu estou sentindo, né, Silvinho? Não sei o que eu estou sentindo, é aquilo de novo, meu Deus, Frei Luiz, me socorra, alguém que venha me dar um passo, olha, vai atrás de que aspectos dentro dessa medição de unidade ainda estão fazendo com que você pise firme na crença, porque religião é crença. Religião, no nosso mundo da Terra, é crença. Eu ainda não consegui ver mesmo
Não sei se estarei nesse corpo físico para ver, mas espero que sim. Uma forma religiosa que realmente faça a prática do que essa palavra diz, traduzida do latim, que vem do religare. A reconexão, o se religar a essa luz que nós somos. O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com religião? Nada. Religião separa, faz bullying, vi muitas crianças crescerem, eu inclusive, assim, dou minha cara a tapa aqui, sofrendo bullying em escolas religiosas. Aí você tem dois caminhos. Ou você vai crescer e vai negar a existência de Deus, ou você vai crescer e vai apelar para o fanatismo. Deus não tem nada a ver com isso. O universo está aí criado. A religião é criação humana e esse Deus religioso também é. E a gente acorda todo e diz assim: Deus me ajuda, Deus que sabe, Deus faz, Deus é bom, Deus castiga minha gente, pelo amor de Deus, deixa esse cara em paz. Se o universo é luz, é estrela, é conjunção e comunhão de astros, de energia, de planeta, de tudo isso, por favor, vamos deixar Deus em paz. Deixa Deus ser quem Ele é ou o que Ele não é. Porque na verdade, o que é e o que não é? Alguém que sabe? Eu não tenho a menor ideia. Ok para a crença de cada um, ok para a religião ou não religião de cada um. Agora, a gente se manter na grande escalada da separação, na grande escalada da guerra, na grande escalada da divisão, o mundo está acabando. Há um desgoverno irrestrito. Irrestrito. Está aí o nosso panorama político em nível de mundo, que não me deixa mentir. E haja criatividade para a gente criar a tal da economia sustentável. Autorresponsabilidade. A medicina integrativa começa e todas as outras formas de cuidado com o que humanamente humano existem em nós, e nós somos corpo, mente, espírito, energia. Ela começa quando a gente começa a... Tô entendendo. Quando a gente começa a compreender que bomba atômica da má palavra não dá mais tempo. Esse correio tá cheio. Tem até um hino que a gente conhece, né, Gabi? Né, Dani? Que fala sobre isso, né? É o correio da má notícia. O correio da má notícia tem que acabar. E não tem que acabar porque a gente é bonzinho, a gente é perfeito. Não. Vou repetir de novo: na amada Yogananda Paramahansa. Santo?
Santo é o pecador que não desiste nunca. Não é? Então assim, a gente está chegando, né, ao final de um ciclo. A gente está chegando aí ao final de mais um ano. E agora, para descontrair, a gente vai falar um pouquinho sobre renovação. Então estamos todos aqui dentro de um avião. E atenção, senhores passageiros, está na hora de renovar o passaporte. Estaremos dentro de pouco tempo começando uma viagem com tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Então, carimbem seus passaportes, definam o destino e embarquem nessa plataforma chamada 2018. Atenção, atenção, minha gente, plataforma 2018, por favor, quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências, tristezas antigas na bagagem, por favor, descarregá-las ali no balcão 2017. Sim, fica ao lado dos banheiros. Continuando, estamos nessa nave, ou nesse aeroporto existencial. Recomendamos, então, o uso dos sapatos da boa vontade, o uso das camisas do otimismo. E vamos ver se a gente evita, durante essa viagem, as saias justas da competitividade insana e os nós das gravatas das ambições em desvario, das ambições desenfreadas. E atenção, atenção aos passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto, mãos prontas para construir, minha gente. Esses aí terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Portanto, solicitamos a todos que apertem os cintos da esperança e recomendamos que ninguém, mas ninguém, em hipótese alguma, por favor, não utilizem a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma. Mantenham a calma, a confiança, porque tem um piloto nessa aeronave, nessa dimensão maior desse nosso avião. E esse piloto, o grande comandante universal, ele é muito louco. Porque ele deixa ser você aquilo que você quiser. E quando você pensa que ele está pilotando, na verdade quem está conduzindo é você. Caramba, quem vai entrar nesse avião? Em qualquer situação de medo ou desespero, contem também com o nosso atendimento de bordo realizado permanentemente por nossos anjos do espaço, que estarão ao lado de cada passageiro. Recomendamos durante todo o trajeto atitudes de solidariedade, atenção, carinho e principalmente com aqueles que são os instrutores dessa escola, as crianças, os idosos e nós que estamos no caminho do meio.
vamos entrar nesse avião sabendo que é isso aí que garante a nossa participação no programa de milhagem. Um treinozinho com as crianças nos fará ativar melhor, ativar memórias. E um pulo mais para frente, aos nossos idosos, aparentemente perecíveis, nos colocarão diante da possibilidade da gente tocar com os dedos a sabedoria. Que viagem legal! Bora para esse avião, minha gente, porque o ar das cabines, em virtude das ações dos homens, está extremamente seco. E por isso, eu sugiro a vocês a ingestão de água durante toda a viagem. Muita água. Além disso, por favor, moderação com os alimentos gordurosos. Eu recomendo exercícios físicos, como exercitar as pernas, braços e pés, para evitar os inchaços aí, né, prejudiciais à saúde. E é importante demais lembrar que, embora tenhamos pessoas viajando em classes diferentes, nada, mas absolutamente nada vai te assegurar que na próxima viagem os passageiros terão direito a estarem ocupando os mesmos assentos. Olha que viagem legal! Portanto, respeito, bom relacionamento com cada companheiro dessa viagem. A gente tem que beber muita água e nós somos feitos dela. Se a gente conseguir fazer economia de palavra, talvez a gente potencialize mais essa água. Que avião é esse que eu vou entrar? O que palavra tem a ver com água? Tudo. E fica aí o dito pelo não dito, porque a água no planeta está acabando por coisas que a gente disse ou não disse, fez ou não fez. Essa viagem é sobre autorresponsabilidade. Então vamos continuar. Atenção, atenção, companheiros. Escutem ainda enquanto no corredor de embarque. Independente de qualquer classe que você esteja pertencendo, será motivo de avaliação no momento do check-out a sua atitude. Para isso, lembramos utilizarem o crachá da amizade e das palavras de gratidão e compreensão com a gente mesmo e com o outro. Teremos, como já é de conhecimento de todos vocês, muitas escalas durante o trajeto, o que implica na necessária entrada e saída de pessoas, valendo recordar em todos os momentos da contínua confiança no grande comandante universal que não está fora, está dentro. Eu desejo a todos uma excelente viagem, porque essa metáfora fala de renovação. E atenção, senhores passageiros, está na hora de renovar o passaporte. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto de todo o trajeto em 365 dias. Carimbem, por favor, seus passaportes e dirijam-se à plataforma 2018. E quem tiver mágoas, dores e ressentimentos, deixem, por favor, ali no balcão 2017. E vocês estão pensando que sou eu, o grande comandante desse avião, que estou falando com vocês?
Não tem ninguém aqui. Isso é uma gravação. Apenas para que todo mundo, com uma certa dose de bom humor, grave no coração, na memória, na retina, a possibilidade da gente embarcar agora. São 365 dias de viagens. Escalas à beça. Atenção, senhores passageiros. Assumindo a plataforma 2018 e deixando tudo que precisa ser deixado no balcão 2017. Agora, Pri, enquanto o Davi Bem-vindo toca, vai distribuir para vocês alguns papéis e algumas canetinhas. E o convite é: se quiserem fazer alguma pergunta, façam agora ou se calem para sempre. E o convite também é: esses convites aí chegaram hoje também pelo telefone da Pri. Como assim o último encontro dia 15? O ano não acabou. Caramba, a gente já está direcionando todo mundo aí para a plataforma 2018. Mas tem uma possibilidade ainda de, na próxima quarta-feira, dia 20, a gente, antes de fechar a porta dessa nave, ter mais um encontro aqui. Então, nos papéis, vale fazerem perguntas, valem sugestões de temas e vale vocês dizer se querem ou não um encontro a mais este ano ainda. Então, vamos lá. O papel pode ficar em branco. No papel a gente pode colocar o que a gente quer levar no avião para 2018, né? A gente fazer aí uma listinha. Pode-se também deixar escrito nesse papel o que a gente vai deixar de bagagem no balcão de 2017. Podem também sugerir temas para a próxima viagem. Porque na quarta-feira, dia 20, parece que a gente ainda vai esperar um pouco, porque vai ter um atraso aí para o avião decolar. Então, quem quiser pode voltar para cá, convidar os amigos. Mas, por favor, como eu só estou sendo porta-voz de vocês, me sugiram um tema sobre o que vocês querem conversar na próxima semana. A medicina era integrativa, né? Então vamos tentar integrar nesse restinho de tempo e nesse pedacinho de papel a medicina integrativa dessa autorresponsabilidade. O que eu deixo no balcão 2017, o que eu quero levar para 2018, o que eu já posso levar. E atenção, atenção, isso é um diário confidencial. O piloto não vai pedir para ninguém fazer prova. Isso é pessoal e intransferível. Não precisa mostrar, ler, falar. A única coisa que a gente gostaria é que aqui no setor de sugestões cheguem sugestões para o encontro da próxima semana.
medicina integrativa, aquela que integra e entrega a nós mesmos a integridade do nosso ser. Vocês vão concluindo, para alguns que também me perguntaram isso, algumas perguntas chegaram através da Débora, secretária lá do consultório, esse ano, quando que a gente abriria ainda um espaço para consulta individual? Então foi aberta sexta-feira, dia 22, aí queria te dizer isso, Silvia, Gabi, 22 está aberto, né, para encontro individual, e turno da manhã e turno da tarde. Aí, quem quiser esse momento, aí fala particularmente comigo depois ou com a Débora, porque eu não tenho na cabeça agora em horários quais são os horários que já estão preenchidos, mas além da quarta-feira, a gente se encontrar aqui em grupo. Maria Saúde Leblon, esperando por vocês com todo amor e carinho, para quem sentir a necessidade de um momento individual, né, meu amor? Quem já terminou, guardem bem direitinho nas malas de vocês, que assim, essa pré-mala, né, que vocês fizeram, porque no avião não vai caber mesmo. O que tem que ficar no balcão de 2017 vai ficar lá, né? E foque no que vamos levar para a plataforma 2018, porque vão ser 365 dias viajando. Tá? Então, é uma listagem individual e intransferível, inviolável, não precisa ser compartilhada, mas aqueles que já terminaram de escrever e se sugeriram tema para a semana que vem, a Priscila vai anotar que temas são esses aí,
para que a gente possa tentar pensar alguma coisa para a gente conversar. Alguém tem sugestão de tema do que gostaria de ser? Gabriela. Eu escrevi algumas sugestões. Pois não? Integração das polaridades Yin e Yang, sabedoria universal, ancestralidade dentro desse tema, heranças kármicas, e o resgate dos conhecimentos antigos nos novos tempos, como o yoga, xamanismo. Ótimo. Vários temas. Ótimo. Mais alguém com sugestões de temas? Você anotou todos os temas da Gabi? Se ela não, você entrega para ela, Gabriela. Eu sugiro o tema crenças limitantes. Ótimo. Que acaba por ser complementado. Alguém mais com sugestão de temas? Sugestão, professor? Então, algum desses aspectos ou alguns deles a gente vai estar abordando, a gente vai estar falando aqui. E eu convido aos meus irmãos e amigos queridos que sugeriram os temas, que também tragam as vossas contribuições dentro disso. Ok, Gabi? Se estiver com a gente, para que você tenha um tema. Gabriela trabalha muito dentro dessa área também, que você possa ter um tema para estar falando com o grupo, né? Falando um pouco também do seu trabalho, que é lindo. Daniel, se quiser trazer algumas palavras sobre as crenças limitantes. Aqui é um espaço absolutamente democrático. E em aproveitando esse momento que a gente vai daqui a pouco confraternizar, né, e desfrutar de um alimento conjunto, né, porque saquinho vazio não para em pé. Eu gostaria de convidá-lo a se sentar aqui. O senhor vai lançar uma obra, me contaram isso. Vem cá, por favor. Por favor, vem aqui. Esse mestre querido, um mestre de yoga. Por favor, professor. Ele vai estar lançando no dia de amanhã uma obra genial. Por favor, Armando. Dia 18, segunda-feira, não é amanhã, na segunda. Segunda-feira, então ele vai tirar o microfone de mim só um instantinho, dizer que abençoados sejamos cada um de nós e que até o nosso próximo encontro, que é uma delícia, maravilhoso estar com vocês. Então o nosso professor querido vai se apresentar, vai falar um pouco dessa obra, onde naturalmente estão todos convidados a participar. Tomada de consciência. Não estarei disponível para um próximo encontro. Estarei aqui sempre com amor e respeito. Mais uma vez, obrigado. Foi muito gostoso te ouvir. Foi muito gostoso também te ouvir, professor. Sobretudo quando o senhor não falou. Obrigado. Mas o senhor pode falar algumas palavras sobre a sua obra, o seu livro, onde vai ser, o que se trata? O livro é Bioginástica e Yoga. Bioginástica é um trabalho que eu venho desenvolvendo há
mais de 40 anos como treinamento para atletas e não atletas, inclusive até para crianças e idosos. É um sistema de educação física que seria diferente de toda aquela ginástica que fazemos, o que conhecemos. Eu percebi que com o tempo, como fui atleta, bicampeão mundial de pentatlo, campeão carioca de ginástica olímpica, natação, técnico, eu sempre percebi que havia ou deveríamos ter alguma coisa a mais, e não somente uma ginástica comum. Como yoga também tem a parte do Hatha Yoga, que não deixa de ser uma ginástica, são movimentos posturais que visam um trabalho que você falou tanto aqui agora, que eu achei sensacional. É um trabalho de movimentos que te levam a uma introspecção. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas compreendem, entendem de uma forma diferente, colocando uma coisa tão sublime, eu diria, que são os movimentos posturais, com uma finalidade grande através desse psicoscópio de mais de 2.000 anos, 3.000, 5.000 anos que foram descobertas, as posturas, visando mais uma introspecção e que seria um microcosmos com o macrocosmos, essa relação de um movimento corporal. E vai ser um encontro na cultura Larovin. E temos essa parte de bioginástica, como ginástica da vida, que eu estou traduzindo, e tem a parte do yoga, tem meditação, relaxamento, respiração, alongamento, flexibilidade, filosofia. É um livro pequeno onde você pode abrir e encontrar alguma coisa que você queira saber um pouco a respeito. Temos concentração, vários aspectos sobre a concentração que eu falo, como poderíamos fazer, não deveríamos fazer. Mas, só para terminar, você falou umas coisas tantas coisas bacanas que você falou em conceitos, ideias. Nosso mundo está cheio de ideias e conceitos, valores e crenças que nos têm separado uns dos outros, de nós mesmos e da própria vida. Isso é algo, para mim, extremamente sério. E ideias, conceitos, valores e crenças estão presentes em nossa consciência, em nosso conhecimento, cada vez mais, mas nós não temos ideias, conceitos, valores e crenças do verdadeiro valor disto. Você falou em crenças, exatamente a religar. Perfeito, professor. Muito obrigado. Assim, queria agradecer a todos vocês e dizer a vocês que gostaria que todo mundo hoje pudesse sentar aqui um pouquinho, como na semana passada, né? E se expressar, né? Mas hoje eu fui convidada mesmo a fazer a síntese de toda essa análise com o fechamento do professor Orlando Cani, né? Que vem aí lançando essa obra e que é, de fato, para todos nós, um grande honor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito carinho que o senhor recebesse Opa. essas flores. Essa coisa dela. Obrigado, parabéns a você, viu? Muito obrigado. E que esse florescimento seja extensivo a todos e até o próximo encontro. E vamos lá para a nossa confraternização amorosa. Namastê. Namastê. Vamos.
cantar um pouco, né? Tocar um pouco.